Muito bem. Hoje, mais uma vez, cabe a responsabilidade da palavra, como sempre fazemos, primeiramente, um estudo no livro dos Espíritos, que a gente vem fazendo sistematicamente. Nós estamos na segunda parte do livro dos Espíritos, no capítulo 6, capítulo que trata das percepções e das sensações e sofrimentos dos Espíritos. Pergunta 248, dirigida aos Espíritos. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós vemos? Aí os Espíritos respondem o seguinte: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a nossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então, a percepção visual do Espírito é indiscutivelmente muito superior à nossa. Mesmo porque, estando ele liberto da matéria, da influência da matéria, ele então sequer faz uso daquilo que nós usamos para ver as coisas, que são os olhos. O Espírito não precisa disso. Os olhos é uma necessidade da matéria. O Espírito não precisa. Mais adiante vai explicar melhor isso aqui. 249. Eles percebem os sons? Os Espíritos percebem os sons? Sim, percebem mesmo sons imperceptíveis para os nossos sentidos obtusos. Então aí de novo, para a gente escutar alguma coisa, precisamos dos ouvidos. O Espírito, de novo, liberto da matéria, não precisa disso. O ouvido é uma atribuição da matéria. Ele não tem a matéria mais, ele não precisa, Então, não se fazem necessários os olhos, muito menos os ouvidos. Enxergam muito mais e ouvem muito mais. Aí tem uma subpergunta dentro dessa. No Espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Então, no Espírito, a capacidade, a faculdade de ouvir está em todo o Espírito, como a capacidade de enxergar. Então, já que eu acabei de dizer que ele não tem necessidade dos olhos nem dos ouvidos, então como que ele enxerga e como que ele ouve? Aí os Espíritos respondem então: todas as percepções constituem atributos do Espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste o corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. É o nosso caso aqui. Nós estamos com o corpo material. Então, para enxergar, precisamos dos olhos, para ouvir, precisamos dos ouvidos. O Espírito não tem mais o corpo material, ele já o deixou, ele desencarnou. Só que ele enxerga melhor que a gente e ouve melhor que a gente. E não precisa desses órgãos grotescos. Inclusive, eu sempre comento aqui, quando tem oportunidade, claro, devemos valorizar a nossa capacidade de enxergar, a nossa capacidade de ouvir, o nosso olfato. Devemos valorizar todos os sentidos que temos. Mas na própria natureza material, na própria natureza terrena, existem animais que enxergam muito melhor que a gente, ouvem muito melhor que a gente,
tem um olfato infinitamente melhor que o nosso. Para citar algumas propriedades só, né? Agora, o espírito, então, livre da matéria grosseira, que dificulta essa percepção mais aguçada, ele então vê melhor, enxerga melhor, ouve melhor, as suas percepções são muito mais acuradas, né? Deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Ou seja, o que nós acabamos de falar, ele não precisa dos órgãos que nós, encarnados, precisamos. 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Quer dizer, é possível o espírito não ter as percepções? Resposta: o espírito unicamente vê e ouve o que ele quer. Ele vê e ouve o que ele quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então aqui fica muito claro, quanto maior o grau de elevação do espírito, maior a percepção, a sensibilidade dele em ver, ouvir, sentir. Então isso está vinculado ao grau evolutivo dele. Os espíritos imperfeitos, muitas vezes, acabam ouvindo e vendo, não necessariamente aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam ouvir. Por quê? Acabei de falar, eles são imperfeitos. Eles são imperfeitos. Então, muitas vezes, eles precisam ouvir, eles precisam ver, porque isso vai contribuir com a sua melhoria, com o seu progresso, com o seu aperfeiçoamento, né? Agora, aqueles mais elevados, não. Eles vão ver e ouvir aquilo que eles entenderem que tem que ver e ouvir, tá? 251. São sensíveis à música os espíritos? Interessante essa pergunta, né? Por exemplo, aqui a gente sempre faz questão de ter a música. Quando não tem a música cantada aqui é porque os nossos cantores, né, instrumentistas, não puderam comparecer. Mas muitas vezes coloca-se o som ali, eletrônico, né? Nas reuniões espíritas, no culto no lar. Muita gente, quando faz o culto no lar, tem por hábito colocar uma música suave, né? Uma música mais calma, mais tranquila, mas bem baixinho, para não atrapalhar o objetivo principal da reunião, que é o culto do lar. Isso é salutar aos espíritos. Isso é salutar, né? Então, eles são sensíveis à música, aos espíritos. Aludes à música terrena, quer dizer, em relação à música terrena, também, aí vem mais uma perguntinha. Que é ela comparada à música celeste? Então, são os espíritos já respondendo, mas com uma pergunta, né? O que é a música terrena comparada à música celeste? A música divina. A essa harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia, uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Então, da mesma forma, né, que a gente poderia comparar aqui uma doce melodia
com o canto de um selvagem? Seria você comparar a música celestial à música terrena. Por mais inspirada que seja a música terrena, há uma diferença. Há uma diferença. Em muitas comunicações espíritas, o espírito que está se comunicando, ele faz uma referência à música que ele ouve lá no plano espiritual. E muitas vezes, dependendo do grau de instrução dele, ele não consegue nem expressar com toda a franqueza a beleza daquilo que ele está ouvindo lá, porque é outro nível que nós não temos aqui no plano material. E olha quanta música, né, boa nós temos para ouvir aqui no plano material. Temos muitas. Quantas composições já foram feitas, né, pelos grandes compositores aí da história. Não tem nem palavras para mencionar isso daí. Mas em se tratando do plano espiritual, o nível da sonoridade é muito superior, muito superior. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer, experimentar certo prazer em ouvir a nossa música, por lhes não ser dado ainda compreender em outra mais sublime. Então está falando de espíritos vulgares. Aí a música que se produz aqui no plano material satisfaz plenamente a esse espírito vulgar. Ele se compraz dessa música, né? Justamente por quê? Porque ele não tem condições de compreender a música celestial, né? É mais ou menos como entre nós aqui, muitos de nós não temos ouvido para compreender as grandes sinfonias que já foram feitas pelos grandes compositores aí do passado. Muitos de nós não apreciamos nenhuma dessas sinfonias. Eu não gosto, eu não consigo ficar um minuto ouvindo uma sinfonia dessas. Então, por que você acha que você não consegue ficar ouvindo? Porque ainda falta capacidade de instrução para você dar conta de ouvir e apreciar uma música dessa. Não quero ofender ninguém, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá? Para eu gostar de alguma coisa, eu preciso compreender essa coisa. A tendência nossa é não admirar aquilo que nós não compreendemos. É natural, mas isso está vinculado ao nosso nível de informação, ainda muito reduzido. Mas à medida que você vai se instruindo, você começa a olhar e ouvir de forma diferente. A mesma coisa olhar uma obra de arte, a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente vê aí determinadas obras de arte e fala, eu não sei o que todo mundo fica olhando esse quadro, eu não vejo nada nele. Então, daqui a um tempo, sei lá quanto tempo, você vai começar a ver alguma coisa. Pode ficar tranquilo, tá? Não se apavore por isso. Tudo no seu devido tempo, tá? A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Então, tá aí, qualidade sensitiva desenvolvida. Aí a capacidade de ouvir é outra. Lógico. Então, como que eu quero ouvir uma coisa para a qual eu não tenho sensibilidade? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. 252. São sensíveis os espíritos
às magnificências da natureza. Quer dizer, os espíritos têm sensibilidade suficiente para admirar as maravilhas da natureza. Eles se tocam pelas belezas da natureza? Muito bem. Resposta: tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Então vocês estão vendo que tudo que diz respeito às percepções dos espíritos está diretamente vinculado ao seu grau evolutivo. Assim como aqui entre nós encarnados, assim como nós. Admirar isso ou admirar aquilo, nem todos nós admiramos as mesmas coisas, as mesmas belezas, os mesmos elementos da natureza, nem todos nós. E entre os espíritos, isso ainda é mais sensível, porque, repito, eles não têm mais a influência da matéria. Então a capacidade sensitiva é elevada, né? Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, os espíritos elevados enxergam o todo. O espírito que é mais atrasado, ele enxerga pontual, e o mais elevado enxerga o todo da criação. É diferente. A capacidade de enxergar é diferente, de acordo com o grau evolutivo do espírito. Tá? Então hoje nós vamos ficar nessas perguntas aqui. Já vi até muitas perguntas. Aí, numa outra oportunidade, a gente termina essa parte aqui da percepções dos espíritos. Tem mais uma meia dúzia de perguntas aí. Viu? Quem em casa quiser estudar esse capítulo, o capítulo 6 da segunda parte do livro dos Espíritos, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Bem? Vamos pegar lá o livro dos Espíritos. Bom, e a outra lição que a gente estuda aqui, e hoje, pela última vez, porque nós chegamos na última lição da obra Jesus do Lar. Sempre que eu chego ao final de um livro, tendo lido ele todinho, é uma satisfação, é uma alegria muito grande, particular, né? Porque é aquela sensação de, pelo menos por enquanto, tarefa cumprida. Lemos o livro inteiro. Então, esse livro, Jesus no Lar, tem 50 lições, e hoje nós vamos ler a lição de número 50. Tá? Aí, quando a gente estiver aqui com a responsabilidade da palavra de novo, nós vamos iniciar o estudo de outras obras. Tem aí 4 obras do Chico, todas elas ditadas pelo Espírito de Emmanuel, da coleção Fonte de Luz. São 4 obras, 4 livros. Cada um tem 150 lições. Então eu já fiz as contas. 150 vezes 4, 600 lições. Então, espero dar cabo das 600. Né? Vamos ver quantos anos serão necessários para percorrer 600 lições. Tá? Vai fazendo a conta aí. Quantos anos mais precisamos estar aqui nesse corpinho, né? Vamos lá então. Jesus do Lar, lição 50, em oração. Lembrando que essas lições aqui de Jesus do Lar sempre são lições proferidas diretamente por Jesus, o mestre maior, e normalmente
para um conjunto ali de uma plateia, onde normalmente tinha lá alguns discípulos, seus familiares, né? É o caso aqui dessa lição 50, que tem o título Em Oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, então, quando Jesus proferiu essa lição aqui, ele estava se arrumando para partir da Galileia para Sidom, uma outra localidade, em Canaã. O culto do Evangelho, então eles estavam lá fazendo o culto do Evangelho na casa de Pedro, na residência de Pedro. Revestiu-se de justificável melancolia. Estava todo mundo meio tristonho. Por quê? Porque Jesus ia partir. Ia sair ali daquela convivência, né? Onde ele ficou uma temporada e partiria para um outro local, para continuar a sua missão, a sua obra, a sua missão, a sua tarefa, né? Então estava todo mundo um pouquinho melancólico. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. Então, as atividades do estudo edificante iam continuar, mas o trabalho da revelação ia sofrer uma interrupção. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação, ninguém fez pergunta nenhuma para ele, porque em todas as lições que a gente leu, sempre alguém puxava o assunto fazendo uma pergunta para Jesus, questionando alguma coisa. Aí é onde vinha a resposta e a lição dele. Dessa vez ninguém fez pergunta nenhuma. Então o pessoal realmente estava meio melancólico, nem pergunta fizeram, né? O mestre por si absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, do culto do Evangelho que eles estavam fazendo, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente. Então ninguém perguntou nada, aí Jesus vai suplicar com toda a intensidade que só ele sabia imprimir, né? Pai, ele conversando com o pai dele, com Deus, Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção, todos aqueles que te deixaram de pedir a bênção. Então ele pediu para o Pai: ilumina esses que por algum motivo se esqueceram de te pedir a bênção. Nas sombras da caminhada terrestre, ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão esse que sobrava na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Então, olha as coisas que Jesus está pedindo para os maiores pecadores, para aqueles que mais estavam distante do caminho que Jesus indicava nas suas palavras, né? O que tinha a mesa farta, mas o que não repartiu, o que vivia envolto num clima de felicidade, mas ao lado dele a miséria absoluta. Muito bem, socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Somos muito bons para pedir, mas temos muita dificuldade em agradecer, principalmente quando a gente é contemplado com o pedido feito. Parece até que assim, eu pedi, tem que ser atendido.
e o agradecimento, né? A gente não tem muito hábito de agradecer. Muitas vezes recebemos e não agradecemos, mas pedir nós somos ótimos, né? Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Então fez uma referência aí àqueles que eram dependentes de algum vício, seja ele qual for, qualquer vício. Vícios sempre existiram na humanidade, em todas as épocas, em todos os tempos. Não é coisa do nosso tempo, é coisa da humanidade desde sempre, os vícios. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo, aqueles que deixaram de prestar serviço ao próximo, sobretudo aquele que precisa. Tenha piedade do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Aquele que tem um pouco mais de conhecimento e não compartilha o conhecimento, Jesus se lembrou deles também. Tenha piedade desses. A razão de ser do conhecimento é ser compartilhado. Não adianta nada a gente ter um conhecimento só para a gente. Só existe sentido no conhecimento quando ele é compartilhado, né? Desperta os que sonham com o domínio do mundo. Isso é outra coisa que existiu em todas as épocas. Alguém sempre querendo dominar o mundo, até hoje, né? Começa querendo dominar a tribo vizinha, o povo vizinho, o território vizinho, e a coisa vai crescendo. A pessoa fica cega, né? Aí ela começa a falar: vou dominar o mundo. Sempre existiu alguém com essa intenção. Desde sempre teve alguém assim. Desde os tempos lá pré-históricos, bárbaros, lá atrás, até hoje, não acabou essa ideia. Desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, diante da eternidade. Quer dizer, há 2000 anos atrás, Jesus já falando isso, né? É um minuto entre o berço e o fim da existência. Eu diria menos de um minuto, né? Às vezes nos apegamos tanto e esquecemos desse pequeno detalhe, que vivêssemos 100 anos, todos nós. O que são 100 anos diante da eternidade? Absolutamente nada. Se você acha que 100 anos são poucos anos, tá bom, que vivêssemos 500 anos, continua sendo nada diante da eternidade. Então, Jesus está lembrando aqui a plateia lá, em volta dele, né? Briga por isso, se apega por aquilo e tudo, mas se esquece da essência, a nossa verdadeira essência. Nós somos seres espirituais, e se somos espirituais, somos eternos. E enquanto a gente está aqui na experiência material, é tudo muito breve, mas às vezes vivemos como se nunca fosse acabar a existência material, né? Tamanho o nosso apego às questões materiais. E quanto mais apegado à matéria, mais eu tenho dificuldade de deixá-la. Você já deve estar sabendo disso. Os mais apegados às questões materiais são aqueles que mais trabalho dão e têm para se desvincular da matéria. E às vezes ficam séculos, assiste o corpo apodrecer, não está entendendo nada do que está acontecendo, só vê os bichos comendo a carcaça dele, e ele está ali.
tá? Junto do patrimônio, junto dos bens, junto de outras pessoas que precisam viver a existência delas, e assim por diante. Por quê? Espíritos extremamente vinculados à matéria. Esses precisam de muita oração, mas muita oração, para ver se dá um raiozinho de luz na caminhada deles, e eles comecem a entender em que contexto que eles estão. São aqueles que não aceitam o fim da existência material. Eles continuam vivendo a existência material e já desencarnaram. Desencarna, mas não larga, não vai, né? Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Você está vendo a abrangência das súplicas de Jesus? Ele está abrangendo todo mundo. Todos nós aqui nos enquadramos em alguns desses pedidos. Quantas vezes somos portadores do pessimismo e da tristeza? Quantas vezes já fizemos isso? Com o nosso pessimismo, o nosso desânimo, a nossa descrença, né? Gente, acrescenta o que? A tristeza e o pessimismo. Ajuda em quê? Espalhar a tristeza e o pessimismo. Não ajuda em nada, só prejudica. Só prejudica, né? O tempo que eu gasto disseminando a tristeza, o pessimismo, se eu empreendesse 1% desse tempo com preces e orações, eu já estaria muitos passos adiante na minha existência. Muitos passos adiante, né? Pois é, e Jesus lembrando dessa turma toda: perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Jesus pedindo perdão em nome desses, que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham espalhando revolta e indisciplina, que é outra coisa que não acrescenta nada, só subtrai. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Aqueles que se julgam com a capacidade de julgar o próximo, detentores da verdade absoluta. Todos nós fazemos pré-julgamentos, todos nós, em maior ou menor escala, todos nós fazemos isso. Pois é, Jesus está pedindo perdão por nós. Olha a extensão dessa prece, dessa súplica de Jesus. Não é um qualquer que está fazendo essa súplica, é simplesmente Jesus, pedindo em nome da humanidade inteira, porque com essas palavras aqui, abarcou a humanidade inteira, não escapou ninguém, e continua: acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Aqueles que envenenam o caminho do outro com gestos intempestivos. Quantas vezes provocamos esses gestos intempestivos?
aqueles acessos de fúria que cada um de vez em quando tem. De vez em quando eu perco a cabeça, isso, e aí você sai atropelando quem está na frente, não quer nem saber, não, eu tive um momento de muita raiva, de muita fúria. Eu não sou assim normalmente, mas de vez em quando é. E aí é desse de vez em quando que você fere aqueles que estão próximos de você. E a você mesmo. Você está ferindo a você mesmo. Né? Continuando. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei desgravou no corpo precário. Ou seja, aqueles que recusaram a lei de Deus. Jesus pede por eles também. Tá? Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança. Ódio e vingança. Da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra. Escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. É o que às vezes, falamos. A justiça terrena tem muitas falhas, inúmeras. Ela foi feita por nós. Como não somos perfeitos, não tem como a justiça terrena ser perfeita. Aliás, está muito longe disso. Mas, para a justiça divina, nada escapa. Nada escapa. Né? Então, muitas vezes, nos vemos aí diante de determinadas injustiças. Pois é. Então, o que a gente faz? Vamos superar. Vamos seguir adiante, sem revolta, sem raiva, sem rancor. Compreender mais na frente. Então, hoje eu faço um esforço para superar. Se eu der conta de superar, muito bom. Eu superei, mas eu não entendi. Calma, entender lá na frente. Você vai entender. Vai chegar o momento de você entender por que determinadas coisas aconteceram desse jeito e não daquele. Porque a nossa tendência é não aceitar quando nos contraria. Todo resultado que nos contraria provoca a nossa insatisfação. Quando eu assim procedo, eu estou, entre parênteses, dizendo o seguinte: o que eu penso é o correto. Por isso que eu fiquei contrariado com o desfecho da situação. Me contrariou, me deixou desgostoso. Mas eu sou o dono da verdade? Então eu tenho dificuldade de compreender determinadas situações, determinados obstáculos que são colocados na minha caminhada. Vamos fazer um esforço para superá-los, compreender, é lá na frente. E esse lá na frente, não fique preocupado quando lá na frente. É o mês que vem? É o ano que vem? É no último dia da minha vida? Não preocupa com isso. Não somos eternos. Você está preocupado com o tempo? Por quê? Por quê? Não tem que ter essa preocupação. Vai compreender a hora que você tiver condições de compreender. Se você não compreendeu no exato momento que aconteceu, é porque você não está capacitado a compreender. Ora, olha
está fazendo aqui, pedindo as súplicas ao Pai, a Deus, por todos nós. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto, a lua radiosa em plenilúnio divino, noite de lua cheia, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão Pedro, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Então, o próprio Jesus, aqui no arremate da sua fala, mencionou isso que a gente acabou de passar aqui. Vamos fazer um esforço para superar as dificuldades. Compreender, vai chegar o momento de compreender. Não se aflige, não se desespere, por maior que seja o obstáculo. E quem de nós aqui já não enfrentou obstáculos, né? Às vezes você está pensando assim, o Márcio não sabe o que eu já passei. Então, assim também como você não sabe o que eu já passei. Nós não sabemos o que o outro passou. É só quem passa que sabe. Então vamos lembrar dessa lição aqui, que arrematou o livro, Jesus no Lar. Que fechamento esse do mestre, né? Como disse aqui, estava todo mundo com os olhos em lágrimas. Imagina Jesus fazendo essa súplica aqui, o próprio Jesus. Quando a gente lê isso daqui, silenciosamente, você e o livro, e você entra nessas palavras aqui, coloca a sua alma aqui dentro, os seus olhos também vão se encher de lágrimas. Por quê? Porque você vai se ver em cada uma dessas súplicas aqui que foram feitas. Então, Jesus está pedindo por você, por mim, por todos nós. Não nos esqueçamos disso, tá? Muito bem, então agora vamos para o trabalho dos passes. Lembrando que aqueles que ficam aguardando, permanecerem em orações, em concentração, né?